Boa tarde. Então, hoje, segunda-feira, a gente vai começar no nosso livro, trabalhar no nosso livro e fazer tarefa nele, não é só olhar como foi da outra semana. Então, agora a gente vai lá nessa página, lá, ou na página 6, que a gente vai ver ó, o mundo de palavras. Qual é a ideia? A gente vai ver um monte de figura e algumas têm letras e outras não. Lá pede pra gente observar as imagens. A gente teve um menininho dando joia, esse símbolo que eu acho que todo mundo sabe o que é, esse aqui dos correios, um semáforo e uma placa. E aqui pede pra gente circular as imagens que contêm letras. Então, quais as que contêm letras? Então, aqui tem escrito correios e aqui tem pare. Então, a gente vai fazer um círculo de lápis e escrever nela, né? E a outra a gente não precisa responder, a gente só vai conversar. De que são compostas as imagens que você não circulou. Então, a que a gente não circulou foi as que tinha a imagem com símbolos, né? Não tem letras, mas elas simbolizam e significam muita coisa. Igual o semáforo tem as cores, que o vermelho significa pare, o laranja, atenção, e o verde pode seguir, né? Pode passar. O menininho fazendo um sinal de cumprimento, então ele deu um joia. Então, esse joia aí não tem palavra nenhuma escrita, mas a gente já sabe o que significa. Quando a gente chega em algum estabelecimento, ó, tem essa imagem nas portinhas dos banheiros, a gente sabe o que significa? Sim, e não tem nenhuma palavra, mas a gente sabe que aqui é os meninos e aqui é as meninas, né? Lá na página 7, a gente vai ver o alfabeto de novo. A gente viu semana passada, a gente já viu o ano passado e a gente vai ver de novo. Então, vocês vão ler o que está escrito nessa página, vão observar como é que faz as letrinhas cursiva e a letra de imprensa de cada uma maiúscula e minúscula. Vamos virar a nossa folhinha. Na página 8, a gente vai recortar de jornal, revista, panfleto, qualquer livro antigo, qualquer coisa que a mamãe deixar a gente cortar. A gente vai cortar letras de formatos, de tamanhos e de cores diversas, de diferentes formas. E vamos colar aqui nesse espaço que traz o nosso livro, tá? Na página 9, a gente vai ler o texto do ABC da Passarada, que tem o nome de vários pássaros, ó, tá? E aí depois lá embaixo pede pra gente conversar, né? Lá vai falar que o texto fala do quê? Fala do nome das aves, né? E cada letrinha que começa aqui, ó, tá vendo? Das palavrinhas, andorinha, bem-te-vi, cada uma começa com uma letrinha diferente. E essas letrinhas a gente pode falar que elas estão em ordem o quê? Em ordem alfabética. Tá perguntando aqui, ó. A ordem das palavras aparece no texto. Que ordem que é? Na ordem do alfabeto. A, B, C, D, E, F e assim vai até o Z, né? Então não é para passar só a folha. Eu quero que vocês leiam várias vezes. Lê uma vez para a mamãe, uma vez para o papai, uma vez para o espelho. Não lê só uma vez, porque só uma vez a gente não vai entender direitinho. Agora, na página 10, a gente vai continuar. Na número 5, a gente vai ler e vai marcar a respostinha certa. Na letra B, a gente vai ler e vai marcar a respostinha certa, de acordo com o texto lá do ABC da Passarada. Na número 7, a gente vai pedir ajuda para um adulto aí da nossa casa para falar o nome de alguns pássaros pra gente, né? Que não estava lá no texto. E vocês vão colocar eles aqui para mim em ordem alfabética, em ordem do alfabeto. Não precisa ser aquela quantidade que tem lá no texto, pode ser menos, pode ser igual 7, ó, tem 7 linhas, pode ser só 7 pássaros e vocês vão colocar na ordem do alfabeto bonitinho. Agora na nossa aula de matemática, no nosso livro de matemática, a gente vai começar a trabalhar e responder no nosso livro. A gente vai caprichar na letra, nos números e vamos fazer com bastante atenção e com bastante carinho. Então nessa página a gente vai ver lá, ó, tem várias crianças esperando a sua vez de jogar o futebol. E nas camisetas deles, ó, tem números 9, 14, 7, 19, 15 e 24. E aqui tem algumas perguntinhas. Quantos jogadores desse time estão no banco de reserva? Então a gente vai contar. Contou quantos que é? Registra o número aqui pra tia ver que vocês contaram, tá bom? Na segunda, vocês, ó, quais são os números das camisetas desses jogadores? Então a gente sabe, 9, 14, 7, 19, 15 e 24. Então a gente vai registrar eles aqui, tá bom? Não tem linha, mas pode colocar. Nesse último de baixo está escrito assim, quais desses números tem 2 algarismos? Então, a gente sabe que o 9 só tem um algarismo. O 14 a gente sabe que tem 2. Então, aqui embaixo só vai escrever os que tem 2 algarismos.
Na número 7, a gente vai ver lá em cima, ó, números até 100, tá vendo? A gente vai ler com bastante atenção esse quadradinho rosa, vai observar aqui as camisetas que os jogadores vão usar, tá bom? E aqui a gente vai ver, ó, tem um quadradinho verde que tá escrito 11 com um número, com algarismos, e com palavra, que é como a gente fala assim, escrever o número como se lê. Então, 11 com palavras e 11 com algarismo. Na atividade número 1, vocês vão colocar dentro das camisetas os números em ordem crescente do número 1 até o 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois que vocês colocaram os números, vocês vão pintar para deixar elas bem bonitas. Na página 8, vocês vão ter a número 2. Desenhe a quantidade de elementos indicada em cada item. Então, na letra A, o que a gente vai desenhar aqui dentro? 10 círculos. Na letra B, a gente vai desenhar 14 quadrados. Na letra C, a gente vai desenhar 25 triângulos. Então, desenha, conta umas 2 vezes para depois pintar para não ter erro. Na número 3, vocês vão achar uma caixinha de ferramentas cheinha de, ó, ele era pintor, né, esse moço, ó, que tem rolo de pintar, tem chave, tem alicate, tem furadeira. Então, a gente vai contar quanto que tem de cada um desses itens e colocar aqui. Quantos rolinhos tem, quantas chaves tem, quantos alicates tem e quantas furadeiras tem. E registrar dentro do quadradinho. Continuando na outra página, a gente vai ver quantas ferramentas falta para completar 10 unidades de cada uma. Então, a gente tem aqui, ó, o rolinho, a gente tem 1, 2, 3. Para 10, falta quanto? Então, a gente tem 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, falta 7, né? Então, a gente vai colocar aqui o número 7 dentro do quadradinho do rolinho. E assim a gente vai fazer com os outros. No número 4, a gente vai observar a prateleira e vai responder as perguntas. A quantos robôs? Contou quantos robôs, colocou na linha. Quantos braços de robôs? Então, cada robôzinho tem 2 bracinhos. Então, a gente vai contar e vai registrar aqui. Quantos carrinhos? Vamos contar quantos carrinhos e colocar aqui. Quantas rodinhas há no total desse tanto de carrinho? Então, a gente sabe que cada carrinho tem 4 rodinhas. Então, a gente vai contar e registrar lá dentro. Depois, quantas bonequinhas tem? Vamos contar quantas bonecas e colocar aqui a quantidade. E quantos pezinhos de boneca? Então, cada bonequinha tem 2 pezinhos. Então, a gente vai vir aqui e vai contar e registrar aqui. Daqui, qual é o total de brinquedo? Então, juntando boneca, carrinho, robô, quanto que eu tenho ao todo? E vou colocar aqui. E no último, qual é o brinquedo que aparece em maior quantidade? E vou colocar o nome dele aqui. Então, agora lá no nosso livro de ciências, a gente vai ver sobre a biodiversidade do Brasil, tá? A gente vai falar dos biomas. Tia, o que são esses biomas? São o tipo de vegetação que tem em cada lugar. Então, vocês vão ler com a ajuda da mamãe ou do responsável que estiver ajudando vocês a fazer a tarefa, o texto todo. O texto é grande, então, mas a gente vai ter que ler e prestar atenção. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de cada uma, mas vocês vão ler o texto, tá? Então, ó, aqui vai falar da Mata Atlântica. Tem um desenho, tá vendo o desenho da Mata Atlântica? Vai falar onde que ela tá, o que acontece na Mata Atlântica, que lá chove muito, lá onde tem a Mata Atlântica, tá? O que tem muitas espécies de bichos, né? E depois a gente vai ver a Amazônia, tá? Que é o maior bioma brasileiro. E aonde que fica a maior quantidade de água doce do mundo, do planeta. Então, lá a gente vai encontrar muitas espécies de plantas, como a castanheira, a vitória régia, muitos animais, como o bicho preguiça, o boto rosa. Quando vocês lerem, vocês vão ler e vão observar todas as imagens. Do outro lado vai falar do Pantanal, tá? Que as terras lá no Pantanal ficam alagadas durante boa parte do ano, porque lá chove muito e lá tem muitos outros bichos, tem jacaré, tem capivara. Então, por isso que eu tô falando para vocês, tem que ler com bastante atenção para vocês ler e associar com as imagens que tá escrita. No Cerrado, o que tem lá no Cerrado? O Cerrado é o maior bioma do Brasil, que tem estação chuvosa e seca. Então, tem as duas. Tem o período de chuva e tem o período que faz muito calor, que fica muito seco.
Então lá tem árvores diferentes, igual o cerrado, aqui no nosso Goiás, onde a gente mora, o cerrado é muito extenso, predomina o nosso Goiás. Então é onde a gente, quando a gente é época, a gente vai atrás dos pés de piqui, do pé de caju, então tudo isso tá aqui, ó, no cerrado. Nos pampa, lá no pampa tem muitos pastos, gramíneas, tá? É propício assim para criar gado, né? E tem muitos outros peixes, bichos e peixes. Na Caatinga, vai mostrar para vocês imagem muito seca, lá quase não chove, lá chove muito pouco, tá? E aí lá, o que predomina lá nesse lugar? Os cactos, as plantas muito espinhosas, né? Então, a hora que vocês lerem, vocês vão ler e prestar atenção na imagem. E não ficar com preguiça de ler, tá, gente? Tem que ler e prestar bastante atenção. Agora, na página 10 e na página 11, a gente vai ler e responder, tá? Então, o que a gente vai fazer? É tudo sobre os biomas que a gente leu lá no texto. Então, vamos pedir a ajuda de alguém de casa e vamos responder bonitinho as questões da página 10. Na página 11, está falando para a gente fazer um passeio com os colegas e o professor pelo pátio e o jardim da escola. Como vocês não estão aqui na escola, vocês podem fazer esse passeio aí na casa de vocês mesmo, aonde tiver umas plantinhas, no quintal de vocês. E aí vocês vão voltar lá para dentro onde está o livro de vocês e vai desenhar no espaço o que você observou. Se lá no jardim, quando você mexeu nas plantas, que você mexeu nos vasinhos, se saiu alguma minhoquinha, algum inseto, joaninha, algum besourinho, então vocês vão ver, vão observar isso e desenhar aqui o que vocês olhou. A número 3 também pede para a gente conversar com os colegas e os professores. Mas como vocês vão estar em casa, vocês vão observar as perguntas e vai conversar com quem estiver ajudando vocês a fazer a tarefa. Agora, na nossa tarefinha na folha, a gente vai treinar, escrever e treinar as palavras que tem figuras. Olha lá, substitui as figuras por palavras e escreva as frases. Então, as frases tá inteira, mas tem algum lugar que tem figura. Então, no lugar da figura, vocês vão colocar o quê? Palavrinhas. Então, o tucano bicou o tomate. Então, todo mundo vai escrever. O tucano bicou o tomate. Não é para desenhar de novo, não. É para escrever com palavras. O tatu cavou sua toca ou sua casa, do jeito que vocês preferirem. Na letra C, o rato subiu no telefone. Letrinha D, o macaco jogou o coco na cabeça do leão. Letra E, Tatiana joga peteca com suas amigas. Letra F, o sapo pulou no lago. Então, depois que terminou, olha aqui, ó, depois que terminou todas tem o quê? Pontinho final na frase, ó. Escreveu, pontinho final. E no começo da frase, sempre com letra maiúscula.